Boa noite a todos, acadêmicos, professores e profissionais que nos acompanham. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite do nosso evento. É com grande satisfação que o Centro Acadêmico Carvalho Santos, em conjunto com o setor de Ciências Jurídicas da UEPG, apresenta o 11º Simpósio Jurídico dos Campos Gerais, com a temática Direito em Tempos de Pandemia. Em razão da pandemia da Covid-19, o evento deste ano será totalmente online, com palestras magnas no período noturno e apresentação de trabalhos no período matutino. Nesta segunda noite de evento, temos a honra de receber a professora Daniela Lutzky, e sem maiores delongas, passarei a sua apresentação. A professora Daniela Lutzky é graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com especialização em Direito Empresarial. É mestre e doutora também pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e está em estágio pós-doutoral na Universidade de Caxias do Sul, em convênio com a Universidade de Pádua, na Itália. Atualmente, é advogada e professora da Faculdade de Direito da PUC do Rio Grande do Sul e no Centro Universitário Ritter dos Reis, além de atuar como professor em cursos preparatórios para concursos e em cursos de pós-graduação. Sua atuação é com ênfase na responsabilidade civil, médica e hospitalar. Aqueles que tiverem perguntas poderão deixá-las no chat, que no decorrer da palestra, porque ao final essas perguntas serão feitas à palestrante pelo professor João Paulo Nascimento, que será o mediador dos debates dessa noite. E, sem maior demora, eu passo agora a palavra à professora Daniela, que vai falar conosco a respeito da responsabilidade civil médica hospitalar e da telemedicina em tempos de pandemia. Professora, seja muito bem-vinda à nossa querida UEPG, para nós é uma honra recebê-la, fique à vontade e aproveite aqui os nossos alunos e os nossos professores. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com vocês, eu fiquei muito feliz com o convite e conversando com vocês aqui no backstage, minutos antes, já me sinto de casa, e tratar para mim da responsabilidade civil, principalmente médico hospitalar, que é a área que eu advogo e que eu dou aulas há tanto tempo, é um prazer, ainda mais linkando com a telemedicina. Então, quando me foi feito o convite e me perguntaram, assim, quais os temas que eu gostaria de tratar, obviamente eu dispus da responsabilidade civil dos médicos, na verdade dá para estender pensando em profissionais da saúde, e também dos hospitais, porque a gente tem que pensar na pessoa jurídica prestadora de serviço, e ligando tudo isso com a telemedicina, porque nós vamos ter também na telemedicina um médico prestando o seu serviço, não necessariamente de dentro de um hospital, mas que também pode compor uma pessoa jurídica. Então, tudo isso de forma ligada, linkada. Eu dividi a minha fala praticamente em dois momentos, onde num primeiro momento eu vou tratar dessa responsabilidade civil com as suas nuances, porque tem perguntas que sempre me aparecem ligadas a esse tema e que eu já quero de pronto esclarecer, e na sequência eu vou trazer a viabilidade e aplicabilidade da telemedicina e suas modalidades, obviamente não só em tempo de pandemia, mas também para um futuro, né, que isso se apresenta como uma situação que veio para ficar. Então, tratando, sem maiores delongas aqui, sobre a responsabilidade civil médica, eu gosto sempre de partir do conceito da responsabilidade civil ligada a esse tema. Então, nós temos o que como conceito de responsabilidade civil? O dever de repararmos danos esses que podem ser materiais, né, ou imateriais, porque eu me permito falar dessa forma, foi a minha tese de doutorado tratando dos danos imateriais, que considero o termo correto como gênero. Então, reparar danos materiais e danos imateriais que tenham sido causados por nós mesmos, e no caso aqui eu coloco pelos próprios médicos, pelos próprios enfermeiros, dentistas ou outros profissionais da saúde, por pessoas pelas quais sejamos responsáveis, e aqui eu coloco, então, os hospitais como sendo responsáveis pelos danos causados pelos seus médicos empregados ou prepostos, porque na sequência eu vou fazer a diferença de médicos que não são empregados
nem prepostos do hospital, ou ainda pelas coisas que pertençam a este hospital, como, por exemplo, quando quebra um leito e o paciente cai, quando um eletrocautério acaba queimando o paciente, obviamente além do necessário. Então, nós temos aqui a conceituação de responsabilidade civil aplicada a essa área médica. Mas eu gosto sempre na minha fala de ajudar aqui, trazer elementos para uma vida prática do advogado. Então, aquele que vai peticionar, aquele que vai contestar, aquele que vai apelar, o que ele tem que trazer nessa peça para que ela seja uma peça completa? E para isso a gente tem que distinguir os pressupostos configuradores da responsabilidade civil, e aqui nós temos uma ação ou omissão, os danos materiais e imateriais e o nexo causal, né, como pressupostos configuradores da responsabilidade civil. Então, significa mostrar, né, o paciente, em regra, mostrar qual foi a ação ou omissão do médico que deu causa ao dano, e óbvio que isso vale para a telemedicina, quais os danos decorrentes dessa ação ou omissão, se eu estou me referindo a danos materiais previstos em regra no artigo 402 do Código Civil, ou se eu estou me referindo a danos imateriais, em regra, artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição Federal, e também o nexo causal, aquela ligação de causa e efeito entre ação e omissão e o dano causado. Porque muitas vezes o advogado ele não se dá conta que muito mais do que provar danos, nós temos, na qualidade de autores de uma demanda, que provar o nexo causal, sob pena de não haver imputação de responsabilidade. E esses pressupostos, eles não podem ser confundidos com os fundamentos da responsabilidade civil. E aí nós temos o fundamento subjetivo, que é a culpa, e o fundamento objetivo, que é o risco. Por que isso? Por que eu não coloco a culpa como um dos pressupostos da responsabilidade? Porque nem toda a responsabilidade é subjetiva. Nem toda responsabilidade é baseada em ato ilícito, do 186 combinado com o 927 do Código Civil. Nós temos algumas responsabilidades, como é o caso dos nosocômios, portanto, dos hospitais, com fulcro no parágrafo único do 927, e, portanto, no risco da atividade. Nesse caso aqui, o que eu gosto de distinguir bem, porque eu acho importante para a vida prática do advogado? Quando nós estamos diante de uma responsabilidade subjetiva, nós temos, na qualidade de autores, que provar a culpa, né, do sujeito. Culpa aqui, lato sensu falando, imperícia, imprudência, negligência ou até dolo, mas nem vou falar do dolo. E quando nós estamos diante de uma responsabilidade objetiva, portanto, fundada no risco, em regra, porque vocês vão ver que eu falo aqui de uma responsabilidade objetiva diferenciada, nós temos que provar o dano e o nexo causal, que acaba facilitando a vida da vítima com esta prova desses elementos que são mais objetivos. Pois bem, dito isso, nós não podemos negar a formação de um contrato entre médicos e pacientes e entre, né, os pacientes e os hospitais. Mas quando eu falo entre médico e paciente, ainda que por muitas vezes, quando tu vá consultar, tu não assine ali um contrato, a pergunta que se faz é, nós estamos diante de um contrato de prestação de serviços comum ou nós estamos diante de um contrato sui generis, né, inominado, anômalo? Para o STJ, predomina esse segundo posicionamento, que nós estamos diante de um contrato sui generis, que envolve aspectos patrimoniais e extrapatrimoniais, afora o fato de não ser o contrato expressamente, né, previsto no Código. Então, estamos diante de um contrato sui generis para a maioria da doutrina e para o STJ. Mas o que interessa para nós isso? Interessa o seguinte, havendo inadimplemento desse contrato, há o dever de reparar. E é em cima disso que nós vamos ter que trabalhar, tanto na medicina presencial, como na telemedicina. Porque todas essas regras de responsabilidade que eu estou dando aqui, elas permanecem valendo para o médico que atende o paciente via remota. Muito bem, na sequência, qual é a natureza jurídica deste profissional liberal, do médico? Não há dúvida, não se discute que nós estamos diante de uma responsabilidade subjetiva. Não só o parágrafo 4º do artigo 14 do CDC,
como o artigo 951 do Código Civil, o 186 combinado com o 927 caput do Código Civil. O que significa isso? Significa dizer, e olha que eu sou advogado de médicos e advogo para hospitais, tá? Mas significa dizer que o médico só responderá por eventual dano quando ele tiver praticado um ato ilícito e, obviamente, esse ato ilícito seja a causa do dano. O que significa dizer isso? Significa dizer que se o autor conseguir provar que o médico agiu de maneira censurável e que esperavam dele uma conduta diversa, ele será responsabilizado. Caso contrário, não. Eu quero te dar um exemplo aqui para que tu entendas o que eu estou dizendo. Supondo um paciente que chegue desacordado ao pronto-socorro, passando pelas triagens iniciais, chega na mão do anestesista. O anestesista, que não teve um tempo prévio com este paciente, intuba este paciente e aí dá anestesia, choque anafilático e óbito. A pergunta é: este médico, nesta circunstância, agiu de maneira censurável? A resposta é não. Esperavam uma conduta diversa deste médico que pegou este paciente nesta situação de emergência? A resposta é não. Portanto, mesmo que tenha havido o óbito do paciente, se o médico não agiu com culpa, ele não tem o dever de reparar este dano. Diferente, por exemplo, se eu chego procurando, né, um cirurgião plástico estético para fazer um milagre aqui na pessoa, e o anestesista só me cumprimenta e diz assim: te encontro semana que vem no bloco cirúrgico. Entubada, recebo anestesia, choque anafilático, óbito. Obviamente aqui, este anestesista agiu de maneira censurável, porque ele tinha um tempo prévio para fazer toda, né, a minha anamnese, e esperavam dele uma conduta diversa. Então, vocês percebam que são responsabilidades distintas diante da ausência ou da presença da culpa. Então, isso tem que ficar demonstrado numa boa inicial, porque senão fica mais fácil para quem vai contestar aqui. Ainda, esta exceção da responsabilidade subjetiva do médico, ela não é estendida às pessoas jurídicas para as quais os médicos prestem serviço, portanto, os hospitais, os nosocômios, que pelo 14 caput, que não é novidade para vocês, é uma responsabilidade objetiva fundada no risco dessa atividade. E aqui é que eu quero chamar bastante atenção. Neste caso, nós temos que distinguir quando o hospital está sendo ou estiver sendo demandado em razão de erro médico, de quando o hospital está sendo ou estiver sendo demandado por falha na prestação de serviço. Porque o advogado que vai propor esta demanda tem missões absolutamente diferentes aqui. Quando o hospital estiver sendo demandado em razão de erro médico, e aqui eu estou falando médico que componha o corpo clínico, empregado ou preposto do hospital, já vou chegar nessa distinção. Neste caso aqui, eu sempre defendo que há a necessidade de provar a culpa do médico como um antecedente lógico indeclinável à responsabilização objetiva do hospital. Por isso, quem já conversou comigo sobre isso, em várias palestras eu falo isso, eu chamo esse caso de responsabilidade objetiva diferenciada. Por que ela é diferenciada? Porque ela não é uma responsabilidade objetiva direta, onde eu vou provar dano e nexo causal. Eu vou precisar provar que este médico empregado ou preposto agiu com culpa para então responsabilizar o estabelecimento de saúde. Por isso que é uma responsabilidade objetiva diferenciada. Vejam comigo como faz sentido e, para minha sorte, eu estou, né, acompanhada do STJ. O STJ também entende que há a necessidade da prova da culpa do médico para responsabilizar o hospital
quando o hospital for demandado por erro médico. Por quê? Sob pena de nós dispensarmos aqui o nexo causal. Sob pena de o hospital ser um garantidor universal, ser um devedor universal, sob pena de o hospital assumir uma espécie de responsabilidade objetiva integral, com base no risco integral, que nós só usamos para meio ambientes e para danos nucleares. Chega-se ao absurdo, então, de pensar que, se não for assim, entra no hospital, sofre um dano, né, ou não sai curado, o hospital responde. Não é assim, e não pode ser assim. Nesse caso aqui, quando a gente está diante da responsabilidade do hospital por erro médico e trazemos essa responsabilidade objetiva diferenciada, nós estamos tratando de médicos empregados, portanto CLT, ou prepostos, contratos civis de prestação de serviço, como, por exemplo, médicos ligados ao SUS, né, onde o INSS fica como responsável. E aqui nós temos que trazer o artigo 932 e o seu inciso 4º do Código Civil, que diz: os empregadores respondem pelos danos causados pelos seus empregados. O que a gente deduz disso? Que se o médico não for empregado ou preposto, então, por certo, o hospital não será responsável. E aqui é que eu quero tratar com vocês daquele caso do médico, porque isso pode acontecer presencialmente ou via telemedicina, do médico que apenas compõe o corpo clínico por uma exigência do Conselho, né, de Medicina, para poder atender a um determinado paciente naquele hospital. O que eu entendo aqui? Se este médico não está subordinado ao hospital, se ele não recebe do hospital, se ele é um mero credenciado, este credenciamento não gera subordinação. Então, obviamente que eu defendo aqui que nós estamos diante de um médico, né, do paciente e não do hospital. E aí fica fácil, entre aspas, porque neste caso, quando chega para mim aqui uma demanda para eu contestar, a primeira pergunta que eu faço é se esse médico compõe ou não compõe o quadro de empregados ou prepostos. Se ele não for empregado nem preposto, o artigo 337, em preliminar de contestação, eu alego uma ilegitimidade passiva do hospital. É controverso este entendimento. Há quem defenda que o hospital continua sendo responsável por este médico que não é preposto nem empregado, mas há aqui uma corrente bastante robusta defendendo a irresponsabilidade do nosocômio nesse caso aqui. O que eu quero comentar com vocês? Que ainda existe um outro argumento. É que as pessoas não se dão conta que o cobertor dos hospitais, ele também é um cobertor curto, né? Se eu ressarcir todos os danos de todas as pessoas que entraram no hospital só para que elas se vejam ressarcidas, não há frente para tudo isso. Então, assim, um outro argumento é, mas o hospital lucra com a locação do bloco cirúrgico, por exemplo. É fácil derrubar este argumento, né? Para quem quer entender, para o julgador que quer entender. Por quê? Porque a gente consegue comprovar, por meios de balancetes, de cálculos, que o valor gasto, né, para alocação e recebido pelo hospital, ele mal serve para mantermos aquele bloco em dia, com asepsia, com o material que é necessário. Então, esse argumento do lucro do hospital e que, portanto, há o dever de responder por este médico, no meu entender, é um argumento falho. Na sequência aqui, se o hospital for demandado porque alegam falha na prestação de serviço. Então, nós estamos diante do artigo 14, parágrafo 1º do CDC, ou seja, quando o serviço não oferece a segurança que dele se espera. Aqui, eu sei que vocês já sabem, não há dúvida, nós estamos diante de uma responsabilidade objetiva direta. Este autor vai provar os danos que sofreu, materiais e imateriais, e o nexo causal. Por exemplo, estava dentro do hospital, estava na maca quando a maca quebrou, ou não tinha aquela plaquinha amarela no piso do hospital, dizendo que o piso estava escorregadio, e por isso a pessoa acabou caindo, ou ainda um aparelho que deixa de funcionar, e isso causa danos ao paciente. E esta mesma responsabilidade objetiva direta, ela é estendida aos bancos de sangue,
aos centros de exames radiológicos, aos laboratórios de análises clínicas, onde basta o autor da demanda provar o dano e o nexo causal. Bom, fora isso, eu quero comentar com vocês sobre o anestesista dentro do bloco cirúrgico, porque é uma figura à parte. O STJ tem um entendimento aqui de que o anestesista é uma das poucas especialidades responsável pelo paciente no pré, obviamente, se ele teve contato prévio com o paciente, no durante e no pós-operatório, mas aqui existe uma diferenciação nessa responsabilidade, dependendo se esse anestesista faça ou não parte da equipe do cirurgião-chefe. Porque o STJ tem um entendimento de que se esse anestesista fizer parte da equipe do cirurgião-chefe, ambos responderão solidariamente, obviamente, porque ambos estão dentro do bloco cirúrgico. Mas há um pensamento que eu considero mais justo, mais moderno, né, que diz o seguinte, que quando esse anestesista não fizer parte da equipe, e para mim, inclusive, se fizesse parte da equipe, nós devemos analisar que dano que foi causado e quem causou esse dano. E aí, se nós chegarmos à conclusão que o dano foi causado apenas pelo cirurgião, nada tendo a ver com o anestesista, só o cirurgião responde. Se nós chegarmos à constatação de que o dano foi causado tão somente pelo anestesista, porque o cirurgião não tem interferência alguma, só esse anestesista responde. Então, eu considero esta forma mais justa de responsabilização. E estendendo este raciocínio, eu trago para o grupo de enfermagem, porque aqui eu já dei várias vezes palestra e consultoria em diversos hospitais, tratando, né, desse assunto com a enfermagem lato sensu, eu estou me referindo. E como é que funciona aqui? Se o dano for causado por um enfermeiro que é empregado do hospital, o hospital responde e, obviamente, tem o direito de regresso previsto no artigo 934 do Código Civil. Se o enfermeiro que causou o dano é um enfermeiro ligado ao cirurgião, à equipe do cirurgião-chefe, o cirurgião-chefe responde e tem direito a uma ação de regresso contra esse enfermeiro. Dificilmente nós enxergamos uma demanda proposta contra o hospital e contra o enfermeiro. Sempre entram contra o hospital. O hospital faz a defesa, né? E aí depois, se houver condenação, há um direito de regresso para com este enfermeiro. E aí, eu ainda tratando, né, da parte geral da responsabilidade, que eu estou cuidando do tempo aqui, tá? Mas, por favor, Renê, pode intervir, o professor João também, a respeito dos tipos de obrigações que nós temos, que continuam valendo para todas as especialidades, inclusive que na sequência eu vou mostrar quais são as mais usadas em telemedicina, porque dependendo do tipo de obrigação, nós vamos ter implicações no ônus da prova. Então, é sabido que grande parte das especialidades assumem uma obrigação de meio, ou seja, agir de maneira conscienciosa, fazendo todo o melhor possível dentro daquilo que a ciência permite, sem, obviamente, prometer um resultado. Mas nós temos, infelizmente, né, aqui algumas especialidades como a cirurgia plástica estética e não a reparadora, o anestesista e até o radiologista está entrando neste rol, que assumem para o STJ ainda uma obrigação de resultado, ou seja, atingir aquilo, né, que se entende como prometido. Qual é a diferença aqui? A diferença é que, nesta obrigação de meio, nós temos a possibilidade de o autor ter que provar a culpa do médico, tá? E na obrigação de resultado, nós estamos trabalhando com a culpa presumida. Então, obrigação de meio, culpa provada. Obrigação de resultado, culpa presumida. Qual é um equívoco que eu percebo aqui? Tem quem traga, né, a público, e que é um erro, que quando a especialidade é de obrigação de resultado, isso transforma a responsabilidade do médico em responsabilidade objetiva. Não transforma. A responsabilidade permanece sendo subjetiva, porém com a culpa presumida. Ou seja, caberá ao médico provar que não agiu com culpa. Lembrando que essa prova negativa, ela é considerada pela doutrina uma prova diabólica, porque sempre provar o não é muito difícil,
né? Mas eu tenho aqui, não sei se vou fazer alguns felizes ou outros nem tão felizes, uma ideia que é trazida e da qual eu comungo pelo Miguel Kfouri Neto, o nosso já falecido Silvio Capanema, José de Aguiar Dias, que defendem que a área, ou seja, o risco presente na anestesia, na cirurgia plástica e estética, não é diferente da área prevista nas outras especialidades. E que, portanto, por exemplo, o anestesista, então, não deveria assumir uma obrigação de resultado. Por quê? Porque nós temos as chamadas reações imprevisíveis do organismo, que, como o próprio nome diz, sendo imprevisível, eu não tenho como imputar a ninguém, nem ao médico, porque Deus, ele não é. Então, eu comungo desta opinião, eu também defendo que estas especialidades, embora o STJ diga que são de resultado, defendo que elas devam ser obrigações de meio. E aqui, eu quero comentar com o advogado atuante, né, o que é que muda nisso. Se a obrigação, ela for de meio, nós podemos, faz sentido falarmos em inversão do ônus da prova. Como professora de processo civil, tenho esse cacuete, né? A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso 8º do CDC, porque acabamos aplicando ao médico, sim, o Código de Defesa do Consumidor. Mas quando nós estivermos diante de uma obrigação de resultado, como a culpa já é presumida, não faz sentido eu falar em inversão do ônus da prova. E aí, a outra coisa que me perguntam, e também tem um entendimento do STJ, é qual é o momento para a inversão do ônus da prova? Como boa advogada, né, eu defendo que o momento correto, adequado e útil é o despacho saneador, que cada vez está mais tímido, mas, né, segundo Galeno Lacerda, quando escreveu o livro dele lá, deveria estar bem presente entre nós. No entanto, nós sabemos que já há quem defenda que não é uma regra de instrução, que é uma regra de julgamento. Não é esse o posicionamento do STJ para nossa sorte. Para o STJ, ainda, né, é uma regra de instrução e, portanto, o despacho saneador seria o momento mais adequado, útil e correto para o juiz inverter o ônus da prova, até para que o advogado não seja pego de surpresa na audiência de instrução e julgamento e tenha que alegar, ainda que em sede de apelação, o princípio da não surpresa. Então, acho isso bastante importante para quem advoga, né? Conhecer o momento, brigar pelo momento adequado, inclusive, se houver necessidade, bater lá no gabinete do juiz e conversar sobre isso. Ainda, e isto vai estar presente agora no meu segundo momento de fala, nós temos que cuidar o dever de informar e o tal do importante, né, termo de consentimento livre e esclarecido. Bom, esse dever de informar do artigo 6º, inciso 3º do CDC, ele tem que estar presente, não só no atendimento presencial, mas em especial no atendimento remoto. E aí nós vamos ter o prontuário eletrônico, nós vamos ter um termo de consentimento livre e esclarecido, que em alguns casos eu vou ter que preencher, eu, paciente, e remeter ao meu médico das mais diversas maneiras, né, possíveis, e-mail, WhatsApp, seja lá como for. E nesse caso aqui, eu quero comentar com vocês o que tem me chamado a atenção como advogada da área, tá? Que a tão só falha no dever de informar tem imputado por si só o dever de reparar esse dano ao paciente. Porque o médico, ele tem o dever, é dele o ônus, de provar que informou. Tudo. Por isso que quando, eventualmente, eu vou fazer um termo de consentimento para os hospitais, né, e as especialidades dos médicos para os quais eu trabalho, a gente tem que cuidar na linguagem clara, que um leigo possa entender. Sei que vocês estão cientes de tudo isso. Mas eu preciso comentar que nós já tivemos uma decisão do TJ aqui do Rio Grande do Sul, que fez com que o médico pagasse 15 mil reais a uma paciente, porque ele não conseguiu provar que informou a essa paciente, o que seria o óbvio,
decorrente da sua intervenção, e no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a mesma falha no dever de informar já representou para o médico a imputação de um pagamento de R$20 mil pela tão só falha no dever de informar. Então, esse consentimento livre e esclarecido, ele deve ser livre, ele deve ser esclarecido. Quando nós estivermos diante da telemedicina, nós chamamos esse termo de especial termo de consentimento livre e esclarecido, porque ele vai ter um duplo aspecto que eu vou comentar com vocês, mas aqui eu quero só enfatizar, porque provavelmente nós tenhamos alguns médicos ou familiares de médicos, né, nos ouvindo, que nós temos que cuidar o momento que entregamos esse termo de consentimento, seja no atendimento presencial e, em especial, no atendimento remoto, para que esse paciente possa efetivamente ler e assinar com consciência, não quando a gente está sendo levado lá para o bloco cirúrgico, em cima da maca, vem lá, né, a folhinha com a caneta para que tu assine. Então, existe toda uma preocupação em volta deste termo de consentimento, previsto no artigo 15 do Código Civil, e eu gostaria que quem atua nessa área prestasse muita atenção nisso. Eu que tenho família de médicos, né, pai médicos, irmãos médicos, padrinho médico, primo médico, eu vivo enchendo, né, eles de informações a respeito disso, para que tomem realmente cuidado. E terminando essa parte da responsabilidade civil, e aqui eu gasto uma meia hora e depois a outra parte na telemedicina, fazendo o link das duas partes, eu gostaria de lembrar que não só, né, de inicial vive um advogado, mas que caberá a um outro advogado contestar essa eventual demanda reparatória, e para isso nós temos que lembrar das importantes excludentes de responsabilidade, que não se confundem com as excludentes de ilicitude, isso tem que ficar bem claro. Então, eu estou me referindo aqui, né, à culpa exclusiva da vítima, eu estou me referindo ao fato de terceiro, eu estou me referindo à força maior, acontecimentos da natureza, eventualmente, estou me referindo a caso fortuito, e gostaria de lembrar a possibilidade ainda da culpa concorrente como atenuante desta responsabilidade, porque permanece havendo uma parcela de culpa por parte do autor da demanda e outra parcela de culpa, né, por parte de quem responde à demanda. Então, é como se paciente e médico ambos tivessem agido com culpa aqui, e nós vamos ter uma gradatividade nesta responsabilização. Passada, então, essa parte inicial da responsabilidade, que eu considero bastante importante, a gente passa a tratar da telemedicina. E aqui eu até peço, né, desculpa, porque eu vou ter que trazer uma série de resoluções e recomendações e ofícios, mas para vocês terem aonde buscar o entendimento. Com relação à telemedicina, o Conselho Federal de Medicina, no dia 19 de março deste ano, de 2020, ele divulgou uma decisão, que é o ofício 1756. Esse ofício, ele trouxe a previsão da possibilidade e da eticidade do uso da telemedicina. Seguindo isso, nós tivemos o nosso ministro da Saúde publicando a portaria 467, que é de março de 2020, que reconheceu a licitude da telemedicina e a eticidade da teleconsulta e da teleintervenção. Mas acontece que, a despeito disto, não houve a revogação de nenhuma das resoluções que nós já tivéssemos e que tratasse, inclusive, em sentido contrário deste assunto. Então, significa dizer que, mesmo diante do ofício 1756, da portaria 467, nós temos que continuar observando a nossa importante resolução 1643 do Conselho Federal de Medicina, que é de 2002, e que trata da operacionalização do serviço da telemedicina e da responsabilidade dos profissionais envolvidos nessa linha que eu acabei de comentar com vocês. Então, esta resolução 1643, que eu reitero, é de 2002, ela não fala, e isso é muito importante,
que nós tenhamos que usar a telemedicina apenas em casos de urgência, emergência ou de calamidade. E ela foi reforçada pela Resolução 1974 de 2011, que até quem é médico eu sugiro que dê uma olhada, porque ela trata aqui da publicidade, como é permitida a publicidade na área médica, e que proíbe esta Resolução 1974. No seu artigo 3º, a linha J, proíbe expressamente a realização de consultas médicas não presenciais. Então, vocês percebam que nós temos aqui uma batalha. Por que isso? Porque na visão do Conselho Federal de Medicina, a consulta física, obviamente, ela é insubstituível, e a gente sabe da importância que tem esse contato entre médico e paciente, inclusive com o intuito de evitar processos quando, né, houver uma boa relação entre eles, e o objetivo é evitar que os médicos ofereçam esses serviços única e exclusivamente à distância. Mas bem, esse ofício 1756, nos seus números 6, 7 e 8, trouxe para nós as modalidades de telemedicina que são permitidas. E elas são 3, tá? A primeira modalidade é a teleorientação, que é, na verdade, uma primeira avaliação, obviamente à distância, perdão pela redundância, com a função de orientar o paciente quanto ao uso de medicação que não precise de receituário num primeiro momento e também que traga hábitos que possam aliviar os sintomas decorrentes, né, inclusive desta pandemia, e prevenir complicações e o contágio, que é o que a gente quer num primeiro momento. A segunda modalidade é o telemonitoramento, que é quando o médico ele faz uso de uma televisita, né? Televisita é ótimo porque a gente é visitado, né? Sem sair de casa, para um acompanhamento das condições clínicas do paciente, que é quando o médico vai poder perceber, mesmo que através da câmera, os olhos do paciente, a garganta, eventualmente, deste paciente, a pele, o padrão de respiração. Então, ele vai poder dar esse tipo de monitoramento, né? Que é um monitoramento ou vigência à distância de parâmetros de saúde ou, então, de doença. E, por último, a terceira modalidade é a teleinterconsulta. Essa teleinterconsulta, ela serve para a troca de informações entre médicos. E, obviamente, isso auxilia, né, no diagnóstico e também na parte terapêutica. Então, um médico auxiliando o outro. O que significa isso? Nós temos, obviamente, grandes vantagens com a telemedicina. Por isso que eu já adianto um pouco, acho bastante difícil de ser, né, uma estrada com volta. Acho que o nosso caminho será daqui para frente. Quais são essas vantagens? Primeiro, a diminuição das distâncias. Manter os pacientes, então, próximos das suas casas. Desafogar o sistema de saúde, que a gente sabe que é um dos grandes problemas. Ainda, que para mim é uma das grandes vantagens, ampliar a oferta de especialistas em cidades que não tenham médicos com todas as especialidades. Eu acho isso fantástico. Na sequência, a gente vai tratar quais são estas especialidades. Diagnósticos mais precisos, porque um médico pode ter uma segunda opinião. Agilidade no tratamento do paciente, porque com uma parte, né, boa de internet, de cabo e etc., nós conseguimos ter esse atendimento. E ainda há quem entenda uma maior segurança da informação, já que nós vamos estar trocando o prontuário físico, em tese, pelo prontuário eletrônico. Óbvio que aqui eu vou comentar com vocês do risco de vazamentos de dados, porque temos aqui, né, a Lei Geral de Proteção de Dados em cima da nossa cabeça. Mas estas seriam as vantagens. No entanto, olha só a briga. O Código de Ética Médica prevê, o nosso Código de Ética Médica prevê que é vedado, é proibido ao médico realizar prescrição, tratamento ou procedimento sem exame direto ao paciente, o compartilhamento de fatos e casos clínicos, com exceção de quando se tratar para estudo, então aí eu posso
ter a divulgação de casos clínicos. Por isso, eu acho muito importante para quem trabalha na área a Resolução 1974, porque ali traz, né, todas as proibições que tem muito médico que não sabe que existe. A transmissão, então, é vedada a transmissão, manuseio e guarda de prontuários, e neste caso aqui nós temos o prontuário eletrônico, que vai de um lado para o outro, e a utilização de comunicação em massa, como o WhatsApp, que obviamente já sofreu temperamentos, porque nós temos aqui, né, a resolução 14, que já trata do WhatsApp, do uso do WhatsApp com temperamentos, mas já permite isso. Só que estas proibições, todas previstas no Código de Ética, elas sugerem a impossibilidade do emprego da telemedicina. No entanto, é bom que vocês saibam que esse atendimento remoto, ele pode ser praticado em caráter de urgência ou emergência, inclusive com expressa previsão no artigo 37 do Código de Ética Médica, que diz, abro aspas, é vedado ao médico prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame direto do paciente, vírgula, salvo em casos de urgência ou emergência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, devendo nessas circunstâncias fazê-lo imediatamente após cessar o impedimento. Esse artigo 37, ele tem os seus parágrafos 1º e 2º, onde ele traz a possibilidade de atendimento remoto, portanto, nos moldes da telemedicina, mas diz que deverá ser regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Isso significa o quê, gente? Que o Código de Ética Médica, ele não traz uma vedação à telemedicina. Ele só pede que seja regulamentado pelo Conselho Federal. E aí entra a nossa importante Resolução 1643, que é lá de 2002 e que define a telemedicina. Só que o que eu quero comentar com vocês? Quais as críticas que são feitas a esta resolução? Porque nós temos aqui algumas arestas a serem aparadas. Esta resolução 1643 define a telemedicina como, abro aspas, o exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. Então, primeira crítica que se faz. Há aqui uma confusão terminológica. Essa resolução acabou conceituando a telemedicina de uma maneira muito mais ampla, o que, na verdade, corresponde à definição de telemática da saúde. O que é essa telemática da saúde? É quando eu uno a telefonia, cabos, fibra ótica com computadores, software, sistema de rede. Então, teve uma confusão aqui nesta conceituação. Entrou mais o conceito de telemática da saúde. Segunda crítica que se faz. Esta resolução, 1643, não trouxe as modalidades de telemedicina, né? Isto veio depois, como eu comentei com vocês há minutos atrás. Terceira crítica diz respeito ao termo de consentimento livre e esclarecido, que por uma leitura literal desta resolução, num primeiro momento dá a entender que diria respeito apenas e tão somente à transmissão de dados, quando, na verdade, este termo de consentimento livre e esclarecido tem que partir de uma análise sistemática aqui. Então, eu vou unir o artigo 22 do Código de Ética Médica com a recomendação número 1 de 2006 do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre a obtenção, o processo de obtenção de consentimento informado, e eu acabo percebendo que esse termo de consentimento, quando ligado à telemedicina, ele tem que atender a um duplo caráter. Que duplo caráter é esse? Primeiro, o paciente ele deve consentir e autorizar quanto à sua submissão a um tratamento não presencial, portanto, a um tratamento remoto. E segundo, o paciente ele deve consentir e autorizar quanto à coleta, armazenamento e, inclusive, transmissão dos seus dados sensíveis. Então, aqui, a gente diz que é um especial termo de consentimento livre e esclarecido. Uma outra crítica bastante importante, que esta resolução 1643, que, então,
conceituou a telemedicina, disse que eu não preciso de situações de urgência ou emergência para ter uma telemedicina, como é de 2002, não acompanhou todos os avanços tecnológicos que nós temos aqui, né, mais de 2 décadas depois disso. Então, não acompanhou a expansão da internet, o acesso wireless que nós temos, blockchain, big data, inteligência artificial e muito menos todos esses equipamentos modernos que hoje nós temos para uma obtenção de imagem e som de alta resolução e de grande quantidade. Aí, gente, na tentativa de diminuir estas críticas, o Conselho Federal de Medicina, ele editou, criou, publicou a Resolução 2227, em fevereiro de 2019, para tentar, né, aplacar tudo isso. Foi tão criticada que em 6 de março de 2019, ou seja, né, um mês depois, o Conselho Federal revogou essa 2227 por meio da 2228. Então, nós temos hoje a resolução essa de 2002 vigendo, né, feliz, mas com todos os seus defeitos. Bom, não é novidade para vocês, e eu estava acompanhando o noticiário, porque a gente não se safa disso, né, que nós temos vários países que tentaram controlar toda esta pandemia, inclusive por meio da telemedicina, fazendo uso da telemedicina. Quais são estes países? A China, Estados Unidos, Canadá, México, Israel, Austrália. O que significa? Nós temos a telemedicina espalhada pelo mundo. Por isso que cada vez, né, eu me dou mais conta de que é uma estrada sem volta, inclusive pelas vantagens que ela oferece. Mas, a despeito da resolução 1643, da 2227, que foi revogada, nós temos que lembrar, e eu havia comentado com vocês, que o Código de Ética Médica diz: sim, podemos ter um atendimento remoto, portanto não presencial, desde que, diante de situações de urgência e emergência, né, o que, por analogia, nós podemos estender ao nosso atual estado de calamidade, porque é um estado de calamidade pública, que é uma situação excepcional, mas generalizada, de risco à nossa vida, à nossa integridade física, né? Então, poderíamos, inclusive, fazer uso do Código de Ética Médica aqui também, para permitir a aplicabilidade da telemedicina. Mas, eu quero enfatizar com vocês, porque eu andei estudando muito telemedicina nos últimos tempos, que o emprego da telemedicina, ele não está limitado aos casos de pacientes infectados pelo Covid-19, tá? Nós temos hoje a telemedicina atendendo ao Sistema Único de Saúde, a saúde suplementar, a saúde privada. Basta que vocês vejam, né, as propagandas nas mídias dizendo: consulte seu médico online, e aí vocês vão se dar conta disso. Mas ao dispor da telemedicina para a saúde privada, surgiu o questionamento acerca da remuneração do médico, né? Porque se nós estamos diante de uma relação privada, é inerente nós pensarmos no pagamento de um preço pelo serviço prestado. E aí, obviamente, existe a possibilidade de cobrança, mediante aqui um acordo entre médico e paciente. Eles podem combinar, por exemplo, de previamente haver uma transferência bancária, ou ainda, se o paciente tem plano de saúde, né, e o plano de saúde faz o atendimento via telemedicina, às vezes o médico tem que pedir uma autorização prévia para o plano de saúde, e se o plano de saúde não cobrir aquela determinada especialidade pela teleconsulta, pela telemedicina, o médico pode oferecer, sim, um tratamento particular e privado e receber por esse serviço prestado. Eu quero comentar com vocês que no tocante aos planos de saúde, a ANS, né, ela propôs uma inclusão do termo telesaúde, junto com a terminologia, junto com a tabela, né, dos tipos de atendimento. Então, lá quando nós temos consulta, atendimento ambulatorial, internação, pronto-socorro, nós também temos telesaúde. É para termos telesaúde. Por quê? Para permitir essa modalidade também nos planos de saúde. E para que tudo ande muito rápido,
não depende de uma alteração contratual, isto já está pacificado, mas claro que depende, desculpa, de uma prévia pactuação entre as operadoras de planos de saúde e os prestadores desse serviço, que isso pode se dar entre eles por uma troca de e-mail ou uma troca de SMS, para que a gente possa saber quais são os serviços que podem ser prestados via, né, remota, para que a gente saiba quais as especialidades necessitam de autorização prévia, enfim, para que a gente possa observar todo o rito aqui e o procedimento para o faturamento e pagamento deste serviço prestado. Mas assim, como eu comentei com vocês, não difere muito do atendimento, ou melhor, dos cuidados que eu tenho que ter com o atendimento presencial. Por quê? Porque mesmo no atendimento remoto, há a necessidade de que todas as informações, né, do paciente sejam lançadas no prontuário médico, que neste caso aqui nós temos, né, o prontuário físico e o prontuário digital, o prontuário eletrônico. Tá? E o que nós temos que continuar lançando aqui? Eu brigo muito isso quando eu falo com os médicos, né? Porque um prontuário bem redigido é prova, via de regra, em favor do médico. Ainda mais agora que a gente não precisa mais dele por escrito, né? Então, é tudo lançado ali. Então, nós temos que lançar os dados clínicos do paciente, a data e a hora do atendimento, qual foi a tecnologia empregada, a evolução deste paciente é muito importante. E para quem atenta, gosta e quer tomar cuidado com esse assunto, eu trago aqui para vocês darem uma observada na resolução 1638 e na resolução 1821 do Conselho Federal de Medicina, que disciplinam os requisitos do prontuário médico, tanto físico quanto digital, tá? Porque nós temos aqui vários problemas quando esse prontuário não está bem preenchido. Mas, afinal de contas, quais são os registros que nós temos, né, os registros digitais obrigatórios para esse atendimento da telemedicina? Então, nós temos, e isso tudo vale para o pessoal da TI que está trabalhando com isso, né? Nós temos a necessidade da identificação da instituição prestadora de serviço e do profissional que está envolvido, do termo de consentimento livre e esclarecido, que em alguns serviços, né, via telemedicina remotos, eles vêm já num PDF que a pessoa preenche e depois devolve, a identificação dos dados sensíveis do paciente, que nós temos que cuidar muito para não haver o vazamento, porque a gente já sabe que já houve, inclusive, hackers, né, no nosso sistema Zoom, há tempos atrás, a identificação da especialidade que está sendo usada pelo paciente, o registro da data e da hora do início e do fim da consulta, para saber se houve efetivamente um atendimento ou se foi efêmero, o motivo da teleconsulta, a observação clínica e os dados propedêuticos, o diagnóstico, qual foi a decisão clínica e a decisão terapêutica. E aí, tudo isso vai produzir um relatório que vai ser útil para o médico, para o paciente, para o hospital e como meio de prova. Nesse caso aqui, eu quero comentar com vocês que continua havendo a preocupação em resguardar a integridade, a segurança, o sigilo desses dados sensíveis do paciente, tá? Então, esta é a grande preocupação. E por isso que a gente fala aqui que o paciente tem que estar consciente dos riscos e benefícios de um atendimento remoto, dando o seu ciente lá no especial termo de consentimento, eu vou ficar batendo nesta tecla. E aí, quando nós falamos de telemedicina, nós temos que pensar nos atestados e nas receitas, que agora, então, além de serem físicas, porque nada obsta que mesmo diante do uso da telemedicina, o médico diga para o paciente, venha buscar no hall do prédio onde eu tenho o meu consultório, mas aí tem que estar no envelope lacrado, né, para que seja mantido o sigilo profissional, ou então via serviço de motoboy. Essa semana eu li que o Uber, né, o serviço de Uber já está fazendo também o translado destas peças de receitas, de atestados, mas nós temos os atestados e as receitas digitais. E para isso, né, verdadeiramente ser isso, nós precisamos da assinatura digital do médico
e já tem empresas, né, oferecendo e mostrando como funciona, e de uma chave de verificação que é providenciada pelo ICP Brasil para que as farmácias possam disponibilizar o medicamento de maneira correta. Eu prometo que eu estou cuidando do meu tempo aqui, tá? As gurias me falaram que eu teria cerca de 1 hora, eu estou indo para o meu finalzinho aqui. Então, a pergunta é, qual é a viabilidade legal da telemedicina hoje? Hoje nós temos a Resolução 1643, de 2002, o Ofício 1756, de 2020, a Portaria 467, de 2020, a Lei 13.989, que é de abril de 2020, que é uma lei bem pequenininha, só com 7 artigos, que diz que o médico tem direito de receber pela prestação de serviço, que diz que tem que haver um dever de informar, mas eu quero comentar com vocês, em especial, e isso eu não havia falado ainda, que existe a Declaração de Tel Aviv, né? O Brasil faz parte disso e ela é de 1999. Quando eu fui me ater à Declaração de Tel Aviv, que permite a telemedicina e, portanto, o Brasil sim pode fazer uso desta telemedicina, essa Declaração de Tel Aviv, ela não só traz todas as benesses, como ela também traz, em determinados pontos, até críticas que nós pensamos hoje, como, por exemplo, que nem todo mundo tem acesso à tecnologia, o que é uma realidade, a incerteza quanto à confiança, à confidencialidade e à segurança, não só da informação, como a respeito da credencial do médico, porque é mais fácil sermos ludibriados, isso tudo na Declaração de Tel Aviv de 1999, que afeta a relação individual entre médico e paciente, e é verdade, porque uma coisa é eu estar falando aqui com vocês sem enxergar nenhum rostinho, e outra coisa é eu poder estar falando isso olhando nos olhos de vocês, o mesmo vale para médico e paciente. A respeito da responsabilidade do médico, que é igual numa relação presencial da não presencial, a responsabilidade do médico eventualmente consultado para uma segunda opinião, nos mesmos moldes que eu havia comentado com vocês, inclusive com a necessidade de controle via pesquisa de satisfação, que eu acho isso muito importante, para que os pacientes digam, né, se estão gostando ou não estão gostando, se estão sendo bem atendidos. Resumo da ópera. Hoje, a telemedicina, ela é uma realidade, ela é um caminho sem volta. Seja em tempos de pandemia, pelo Código de Ética Médica, que exige uma situação de urgência, emergência ou calamidade, seja pela Resolução 1643, que é de 2002, seja pela Declaração de Tel Aviv, que é de 1999. O que eu entendo aqui? Eu entendo que nós temos este caminho, que só está forçando o Conselho Federal de Medicina, a mais rapidamente nos trazer respostas a essas dúvidas, a essas críticas. E nós temos aqui a necessidade, sim, de atender a todos os princípios de bioética previstos no Código de Ética Médica, mas eu gostaria que a gente pudesse ficar atento a alguns pontos. E aqui eu prometo que estou me encaminhando para o encerramento. Primeiro, nós vamos ter um atendimento sem contato físico. Faz diferença? Faz diferença. Mas, sinceramente, esperamos que ele tenha qualidade e que traga segurança. E outra, esta tecnologia para os médicos, para os pacientes, para a sociedade como um todo, é um caminho sem volta. Então, significa que nós temos que ter, nas nossas faculdades de medicina, como já há, né, situações, médicos preparados para esse tipo de atendimento, que vocês têm de convir comigo, não é igual a um atendimento presencial. Nós temos aqui algumas questões que devem ser consideradas pelo pessoal da TI, ou seja, da informática, né, para termos segurança na transmissão desses dados, para termos um prontuário bem feito com campos obrigatórios, tudo isso é muito importante, mas ainda, pergunto eu para vocês, será que nós vamos ter uma telemedicina com um sistema integrado com laboratórios e clínicas de radiologia sempre? Porque isso é caro? Claro que isso traria vários atalhos
e economizaria muito de uma maneira geral, né? Mas é complicado fazer isso. E ainda, quantas horas por dia, né, há esse atendimento via telemedicina? Nós temos 24 horas por dia ou nós temos das 8 ao meio-dia e da 1h30 às 6 da tarde? A depender da combinação. Encerrando, eu quero comentar com vocês que há outras áreas, além da medicina, que já se valem deste atendimento remoto, como a enfermagem, a fonoaudiologia e a psicologia, então nós já temos. E eu quero comentar com vocês quais são as especialidades que já apresentam atendimento via remota, né, teleconsulta. A radiologia, a dermatologia, já tem um serviço, inclusive, que já fez mais de 5.000 telediagnósticos, né, realizados. A cardiologia, a neurologia, a pneumologia, psiquiatria, reabilitação. Nós temos a oftalmologia com um serviço chamado teleoftalmo, né, que inclusive atende crianças a partir de 8 anos, que daí já conseguem expressar o que estão sentindo. A Stomatonet, que serve aqui para diagnóstico de lesões bucais e tentar evitar câncer de boca, teve 95% dos usuários que se mostraram satisfeitos. Ainda a traumato, a reumato, a hemato, a endócrino, a infectologia e um serviço que é o Respiranet, que oferece o exame de espirometria para auxiliar, então, no manejo de doenças respiratórias crônicas, né, e analisar o paciente nesse segmento. E aí, para encerrar, e eu passei 2 minutos do meu tempo, tendo em vista que eu comecei 19h03, então eu estou dentro do tempo ainda, eu não posso encerrar sem uma mensagem que eu considero bastante positiva, porque essa minha fala, ela é muito direcionada, né, aos advogados da área da saúde, que trabalham com médicos, enfermeiros, dentistas, as pessoas ligadas à área da saúde. Então, eu termino dizendo o seguinte: quando você cuida de alguém que realmente está precisando, você vira um herói. Porque o arquétipo de herói é a pessoa que, se precisar, enfrenta a escuridão e segue com amor e coragem, porque acredita que algo pode ser mudado para melhor. Os comprimidos aliviam a dor, mas só o amor alivia o sofrimento. E aí nós temos que usar no tratamento à distância, né, o mesmo amor e o mesmo cuidado do tratamento presencial. Então eu encerro aqui e me coloco à disposição para os questionamentos, esperando ter contribuído com vocês. Muito obrigada. Professora, nós poderíamos ficar aqui a noite toda ouvindo a senhora. Parabéns pela sua palestra e muito obrigado mais uma vez por abrilhantar esse evento aqui e nos brindar com tantas lições preciosíssimas. De verdade, muito obrigado. E agora eu convido para que entre o professor João Paulo Capella Nascimento, professor do Departamento de Direito das Relações Sociais, que vai mediar o debate agora. Professor João Paulo, a palavra é sua. Obrigado, professor René. Professora doutora Daniela, meus parabéns também pela sua brilhantíssima exposição, muito clara, muito didática, trouxe um rol muito grande de informações para os seus ouvintes e também uma grande inspiração, né? Tanto que a mim me compete passar algumas perguntas que foram colocadas, e aqui uma delas, que é elaborada pela nossa acadêmica Larissa Schechtel, ela pergunta: na sua percepção, a área do direito médico hospitalar tende a se expandir ainda mais nos próximos anos? E daí ela coloca a opinião dela, que embora eu considere fundamental essa área, sinto que não lhe é dada a devida importância. Obrigada pela pergunta, Larissa. Assim, trabalhando com a área médica, que é o meu dia a dia, eu percebo que, infelizmente, a tendência é tudo isso crescer, porque nós temos aqui, a partir da pandemia, inclusive, né, uma onda de falta de saúde.
Então, nós temos, sim, a necessidade de um atendimento maior, nós temos a necessidade de um atendimento mais rápido, nós temos a necessidade de que médicos, né, para determinadas especialidades não faltem em cidades do interior, por exemplo. Mas eu acredito, Larissa, que se nós fizermos a nossa parte, e eu acho que isso é um trabalho de formiguinha, né? Eu plantando a minha semente aqui, o João plantando a semente dele ali, tu, Larissa, como estudante ainda plantando a tua semente aí, a gente consegue difundir esta área e trazer aqui o que realmente importa para a solução dos casos. Eu sei que hoje a gente fala muito em tentar evitar a judicialização, né, inclusive de demandas ligadas à saúde, então permitir aqui uma autocomposição, mas nem sempre isso é possível. Então eu enxergo um crescimento aqui, infelizmente, para o lado negativo, que é no sentido de não termos toda a saúde que queremos, mas, por outro lado, de pessoas muito engajadas, de médicos que vestem a camiseta, de enfermeiros que estão ali na frente, na batalha, tentando resolver esses problemas para nós. E nós, como advogados, no momento em que houver a necessidade, também entramos aqui, né, no meio de campo, para solucionar o caso para o nosso cliente da melhor maneira possível. Eu espero ter respondido a pergunta da Larissa. Certamente. Muito obrigado, professora. Agora, uma outra pergunta também de outro dos nossos alunos, João Pedro Souza Dias. O João Pedro pergunta, né, com relação à medicina na cirurgia plástica com fins estritamente estéticos. Né? A obrigação de resultado que se entende nesta modalidade de cirurgia, ela se enquadra no conceito de risco do negócio? Tá. Assim, João Pedro, são duas coisas diferentes. Nós temos para a cirurgia plástica estética e não reparadora a necessidade de enxergar o médico como fazendo todo o possível para que o paciente alcance um determinado resultado. No entanto, como o organismo traz reações imprevisíveis, não acho justo imputar ao médico o dever de alcançar esse resultado. O que a gente entende aqui é a responsabilidade do médico cirurgião plástico estético permanece sendo subjetiva, porque sim, para que ele responda perante o seu paciente à necessidade, no caso aqui, de ele demonstrar que não agiu com culpa, porque nós estamos diante da culpa presumida, mas não estamos diante do chamado risco inerente. Esse risco inerente, ele é ligado, por exemplo, à atividade do hospital como um todo, e não para determinada especialidade. É bem certo que todas as especialidades têm o seu risco, mas não na força da palavra risco inerente, como a gente usa para os hospitais. Então, mesmo que seja um cirurgião plástico estético, a responsabilidade permanece sendo subjetiva, embora que eu não concorde com essa história de culpa presumida, né? Mas o STJ bate esse martelo, dizendo que a culpa é presumida e que, portanto, o fundamento continua sendo a culpa, sim. Então, não transforma essa responsabilidade em objetiva só pelo risco que está por trás de toda e qualquer especialidade médica. Ok. Realmente, as cirurgias plásticas, em tempos de pós-modernidade, estão sempre em bastante evidência. Tanto que nós temos uma outra pergunta relacionada a elas. O pessoal está querendo fazer cirurgia plástica. Da acadêmica Gabriele Ferreira da Silva Carvalho. Ela pergunta a respeito do termo de livre consentimento esclarecido, se é por causa desse livre consentimento esclarecido que antes de algumas cirurgias plásticas, os pacientes têm que passar por uma consulta, por uma avaliação psicológica. Ah, tá. São duas coisas diferentes. Esse termo de consentimento livre e esclarecido, ele não exige uma consulta prévia com um psicólogo ou um psiquiatra. No entanto, determinadas cirurgias exigem isto, como, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, porque se não houver o aval do psicólogo ou do psiquiatra dizendo que aquele paciente, sim, tem condições de depois, né, cuidar de todas as restrições que são necessárias no pós
cirurgia, o médico não realiza essa cirurgia. Mas esse termo de consentimento, ele não tem a ver com o psicólogo, ele não precisa passar pelas mãos do psicólogo para então chegar às mãos do paciente, normalmente não passa. O que acontece é que algumas especialidades, em algumas cirurgias, a exemplo dessa da bariátrica que eu dei, a gente precisa, além do termo de consentimento, que para cirurgia bariátrica é quase um livro, né? Além do termo de consentimento, também um parecer de um psicólogo ou de um psiquiatra, que normalmente trabalha com a equipe deste médico, para dizer que o paciente tem condições, sim, de arcar com todas as restrições pós-operatórias, que aí pode levar o paciente a sofrer danos se não forem respeitadas. Mas não preciso de psicólogo para termo de consentimento livre e esclarecido. Ok. Obrigado, professor. Uma outra pergunta agora, né, que é formulada nos seguintes termos. Formulada por quem? Nesse contexto de pandemia. Desculpa, eu não te ouvi. É quem que está formulando essa pergunta? Eu não estou te ouvindo, cortou bem na hora. Eu também, aqui eu não consegui identificar o autor dessa pergunta. Se tivesse falado que eu não tivesse escutado. Não, tudo bem, vamos lá. Mas aqui pergunta-se o seguinte, né? Nesse contexto de pandemia, estamos vendo inúmeras notícias que são batizadas de fake news, nas quais dizem que os médicos estão colocando a causa da morte no atestado de óbito como coronavírus, mesmo que ainda não se tenha confirmação da presença do vírus. Né? Então, nesse sentido, teria alguma responsabilidade civil se o médico alterasse o atestado de óbito após a confirmação ou não da morte por coronavírus? Sim, infelizmente eu já ouvi isto também, mas confesso que não li, portanto não é nada científico trazido a mim, são notícias também que chegaram a mim pela mídia, né? Mas o que isso interfere? No momento em que o paciente tem como causa do óbito COVID, isso significa dizer um enterro sem parentes, com caixão fechado e outra. O ambiente que esta pessoa se encontrava antes do óbito, em contato com outras pessoas, deve ter todo o cuidado. Então, por exemplo, se era um funcionário do hospital, todo aquele setor precisa com que todos os funcionários que tiveram contato com aquela pessoa agora sejam afastados, fiquem em quarentena, façam o teste para ver se podem voltar à linha de frente. A verdade é a seguinte, né? Nós temos aqui que respeitar a atividade e ninguém pode se valer de fake news. Então, se me perguntassem assim, porque eu não tenho informações científicas disso, né? São apenas notícias. Se me perguntassem assim, é temerário colocar como causa da morte COVID sem ter certeza? É óbvio que é. Até porque isso tem várias implicações, não só para o hospital, como também para a família, ou os amigos, ou o ambiente de trabalho daquele paciente, ou daquela pessoa. Vocês querem ver quando isso chegou a mim? A notícia foi assim, ó. Que uma senhorinha numa casa, né, de idosos, portanto, num asilo, foi parar no hospital com problemas de respiração, mas que também podem ser próprios da idade. Não se tinha certeza se ela estava ou não com Covid, e o médico queria colocar no atestado que a causa do óbito era Covid. Aí os familiares disseram o seguinte, não, mas para aí, ela já estava mal, ela já estava respirando mal, não há prova de que é Covid. Se a doutora colocar aí, se o doutor colocar aí que é Covid, pensa o que isso vai repercutir nessa casa de idosos. Significa que todos vão ter que passar por teste, todos vão ter que ficar em quarentena, todos os funcionários ali estarão envolvidos. E aí, para o atestado de óbito, não foi o Covid. Ok, veio o resultado depois. E não era Covid. Então, é óbvio que a gente tem que tomar muito cuidado na repercussão. Mas fake news é ruim em qualquer seara, né? A respeito do Covid, sem ser o Covid, fake news não tá com nada. Então, a gente tem que evitar de qualquer forma. Mas, infelizmente, eu só posso falar isso de forma empírica, assim, porque é de ouvir. Dentro dos hospitais para os quais eu trabalho, eu não passei por esta situação e tampouco li
né, que tenha acontecido de fato. Ok. Uma outra pergunta que chega a nós aqui é do Edson Alves de Lima Júnior. E ele dá boa noite a todos e parabeniza a professora pela excelente palestra. E perguntando se a expansão da telemedicina favorece o aumento da atuação de falsos médicos, fraudes e crimes contra a vida. E se sim, que medidas eventualmente já estão sendo tomadas para tentar evitar ou mitigar esses problemas? Tá. Edson, obrigada pelo teu carinho, fico bem feliz que tu tenhas gostado. Assim, para poder, né, ser um médico e atender via telemedicina, se esse médico fizer parte de uma pessoa jurídica, por exemplo, de uma sociedade de médicos, eu tenho que ter o registro desta pessoa jurídica lá no Conselho, né, de Medicina, na parte de pessoas jurídicas, e tenho que ter também um médico responsável por todos os outros médicos que venham a atender. Então, eu preciso ter as mesmas comprovações de um atendimento presencial e eu posso passar pelos mesmos problemas de um atendimento presencial. Pode ter alguém que falsifique diploma, que falsifique especialidade? É claro que pode. Nem quero pensar nessa hipótese, porque eu sei que são raríssimas, mas pode acontecer. Mas, Edson, eu preciso que tu saibas que no atendimento remoto, a exigência é a mesma. Eu preciso, então, que o médico traga o CRM, o atestado da especialidade, que tenha registro no conselho, que faça tudo como se fosse um atendimento presencial. Então, os riscos acabam sendo os mesmos de um atendimento presencial, que a gente acaba acompanhando quem se passou por médico, quem atendeu com diplomas falsos. Mas aí nós temos, claro, imputação de crime aqui, né? Mas é a mesma chance de acontecer de um atendimento presencial, porque as exigências para trabalhar na telemedicina acabam sendo até maiores do que num atendimento presencial. Obrigado. Essa outra pergunta também não consigo identificar o autor, né? É um pouco polêmica. Ela se pergunta como a professora vê a posição do Conselho Federal de Medicina, que entende ser possível a prescrição da cloroquina para a Covid-19 em situações específicas, segundo critérios médicos e o consentimento do paciente, mesmo que a medicação não tenha eficácia comprovada. Que critérios seriam esses, se não a própria ciência? Bom, aqui nós temos um embate ético, um embate moral, mas também nós temos, eu brinco sempre dizendo, o desespero por trás de tudo isso. Em primeiro lugar, que o paciente ele tem que dar o seu consentimento, porque para todo o tratamento experimental, nós precisamos deste consentimento do paciente. Ele tem que sinalizar que sim, que ele está sabendo que é um medicamento que está sendo usado, sem uma comprovação, enfim, contundente de resultado, mas o próprio paciente tem que se permitir, né? Tanto que nós temos aqui as pessoas que se habilitam para testar o uso da vacina, né? Ou das vacinas. Então, a ideia aqui é a seguinte: se o paciente quiser, né, consentir, ele faz o uso. Nós temos como protocolo aqui, eu estou falando aqui no Sul, que é onde eu estou por dentro dos hospitais, a seguinte ideia, tá? Se o paciente não apresenta sintomas, mesmo que esteja, né, com o COVID, se o paciente não dá a entender a necessidade do uso do medicamento, os hospitais não têm alcançado aquele famoso kit, né, com a cloroquina, com o zinco, com eu não quero falar o nome do medicamento, senão parece que eu estou fazendo propaganda aqui, com outro medicamento usado para essa finalidade, eu tenho que tomar cuidado aqui. Mas, se o paciente consentir, ou se o paciente quiser, ele, inclusive, pode fazer a compra desse medicamento na farmácia, né? Então, não necessariamente os hospitais precisam dispensar, mas sim o paciente tem que estar ciente, o paciente tem que concordar e ele pode, inclusive, se negar a receber. Essa pergunta formulo eu, na medida em que não tem aqui mais outras perguntas que venham da nossa audiência, né? Mas eu achei muito interessante quando a professora abordou, principalmente nessa questão da telemedicina, né, que está se valendo do uso desses instrumentos tecnológicos e digitais,
e né, o trânsito de todas essas informações, o armazenamento de todos esses dados e a vigência iminente da LGPD. Né? Como é que a senhora vê essa situação? Eu sei que houve uma breve modificação na LGPD, que antes era vedado o uso compartilhado entre os controladores de dados sensíveis de dados referentes à saúde das pessoas, né? Mas abriu-se uma exceção dizendo hipóteses relativas à prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica, né? Então, como que a doutora vê essa situação da LGPD, que também, como a telemedicina é uma coisa iminente, a LGPD também é? Infelizmente, com esse intuito de tentar minimizar os efeitos do Covid, nós fizemos o uso da rede digital para o tratamento médico e, com isso, a telemedicina fez a transferência, sim, de dados sensíveis do paciente de um local para o outro, assim como, inclusive, no uso da inteligência artificial. Mas essa história da LGPD, e daí entra em vigor em maio de 2021, não, só as sanções para maio, agora nós já temos. O que importa para nós aqui, assim? Nós temos a proteção assegurada dos nossos dados pelo Código Civil, pela Constituição Federal, então os nossos direitos de personalidade, eles estão assegurados. No momento em que houver um vazamento, e isto pode acontecer, obviamente vamos responsabilizar quando conseguirmos encontrar quem deu causa a este vazamento, que é outro problema, né, João? A gente sabe disso. Chegar ao computador, chegar ao ID do computador, enfim, conseguir isso. Mas, de qualquer forma, para a medicina, foram abertas algumas exceções, e eu entendo que se elas forem usadas com bom senso e com parcimônia, faz sentido, porque eu preciso, sim, a transferência deste prontuário eletrônico ou digital de um médico aqui de Porto Alegre para um médico lá de Cacimbinha, para ele poder atender, né, a esse paciente numa continuidade, ou vice-versa. E o que a gente tem que pensar aqui é que isto já sofreu temperamentos muito antes. Eu comentei aqui na minha fala, claro que eu não tive como, né, detalhar, a respeito do uso do WhatsApp, né, que a gente sabe, tá lá para nós, não tem vazamento, tá tudo fechadinho, mas a gente sabe que não é desta forma que funciona. Então, já nos deixaram, né, eu digo nos deixaram os médicos, né, fazer uso do WhatsApp para troca de informações entre eles. O médico será responsável se vazar alguma informação dali, ou foto do paciente. Mas a mesma coisa agora para essa telemedicina e para as formas dela. Tu veja que a teleinterconsulta ali, quando eu troco opiniões com o médico, de que forma eu vou fazer isso? Pensa eu e tu, como médicos, eu posso trocar essas mensagens contigo via SMS, via WhatsApp, por e-mail, não tá lá dito como que eu tenho que trocar essas mensagens contigo para que tu me ajude no meu diagnóstico ou na minha terapêutica. E isso pode vazar. Alguém entra no meu computador, alguém hackeia o meu sistema. Nós tivemos há pouco tempo atrás a Anvisa, né, nos avisando, atenção, hackearam o Zoom, né? E a gente usa a plataforma Zoom para quase todas as reuniões e aulas. Mas assim, vamos esperar que toda a Lei Geral de Proteção de Dados possa surtir os seus efeitos. Eu já li críticas severas a ela, mas eu acho que toda a intenção aqui é bem-vinda. Já vi que ela não é, que ela não é o instrumento necessário para evitar ou para punir fake news. E eu acho que nós já temos, como professora de civil, que a gente estava conversando antes, no Código Civil e na Constituição Federal, elementos para punir eventuais vazamentos. Claro que com ela, né, com a lei, a gente vem tratar isso de forma mais contundente, mais profunda. Mas podemos, sim, ter uma tranquilidade no sentido de dizer, temos como buscar os nossos direitos. O problema é, o dano já aconteceu. Porque quando há esse vazamento, o estrago é inevitável, né? Então, a reparação in natura aqui, ela é praticamente impossível. Impossível. E o uso
através desse bom senso no uso dos dados, também é uma coisa complicada de se aferir. Até a LGPD procura proibir de forma expressa as operadoras de planos de saúde que utilizem esses dados, que tratem esses dados para efeito de seleção de riscos a que os pacientes estão submetidos, e assim influenciar na contratação ou exclusão de beneficiários e de coberturas, né? Então, o uso indevido, o uso abusivo, pode ferir até direitos aí de quarta geração, né? Mas tu veja, esse problema a gente encontra sempre, né? O uso indevido ou aplicabilidade indevida da lei, do regulamento. Então, assim, eu uso as tuas palavras ali no início. O bom senso, a boa fé, né? A tentativa do espírito bom. Então, vamos brigar por isso. Uma outra pergunta que eu gostaria de ouvir a sua opinião, professora. Agora, já mais relacionada mesmo à responsabilidade civil do médico e, consequentemente, da entidade hospitalar, né? Que diz respeito a uma questão que eu também advogo nessa área e é muito perceptível os grandes problemas decorrentes, que eu acho que é muito maiores do que perquirir a culpa, é analisar o nexo causal, né? E quando surgem várias causas concorrentes para o efeito final, para o dano que acabou sendo causado, como é que a senhora vê isso dentro da responsabilidade médica? Bom, assim, quando eu trabalho esse assunto, e aí analisando isso normalmente com pessoas que advogam na área, eu costumo dizer que adotar a teoria da causalidade adequada, então, a figura lá, né, do Paulo de Tarso Sanseverino, no STJ, nos ajuda numa determinada maneira, porque aí nós vamos ter que encontrar aquela causa que teve interferência decisiva na produção do dano e responsabilizar o sujeito na medida da sua responsabilidade, sem estender esta responsabilidade. Então, eu, né, defendo que o 403 do Código Civil adota a teoria da causalidade adequada e não da causa direta e imediata, como a Gisela Sampaio defende, mas e que na área médica, quanto mais nós adotarmos esta teoria, mais nós estaremos protegendo o cliente médico ou o cliente hospital. Porque, assim, se nós conseguirmos demonstrar, por exemplo, que o paciente, né, ou que a pessoa que caiu dentro do hospital porque o salto do sapato quebrou, e eu estou te trazendo um caso concreto, e não porque o piso estava escorregadio, qual foi a causa que teve interferência decisiva? Por que o hospital tem que responder se essa pessoa se machucou ali dentro? Porque o sapato dela fez com que ela tombasse. Então, identificando a causa, eu brinco dizendo que o advogado do réu, se ele for esperto mesmo, ele vai encontrar a causa que rompe o nexo causal e aí vai trazer uma boa excludente para mostrar que não há ligação entre ação ou omissão do médico, né, ou do hospital com o dano. Então, das nossas três teorias, da equivalência das condições lá do artigo 13 do Código Penal, que não aplicamos em matéria de responsabilidade civil, a causalidade adequada, que embora não apareça, é a que eu defendo, que está presente no 403, e da teoria, né, do dano direto e imediato, que aí a Gisela Sampaio defende, que é a que está no 403, até pela leitura do dispositivo, eu entendo que se aplicarmos a causalidade adequada ou até a do efeito direto e imediato, que os conceitos podem se confundir, nós estaremos aqui fazendo a justiça, dando a responsabilidade na medida daquilo que o sujeito, né, deu ensejo ao dano. E nós, estudiosos do direito, muitas vezes temos grande dificuldade de identificar isso, né? Até no caso concreto, numa lide indenizatória, o próprio juiz, que é leigo em matéria de medicina, precisa necessariamente se valer da opinião do perito, né? Do laudo pericial. Sim. Inclusive, João, para eu fazer as minhas defesas, normalmente, antes, eu sempre peço, eu tenho um médico que trabalha comigo, que é um assistente técnico, né? Eu sempre peço o parecer deste assistente técnico para eu poder, na medida, né, do estudo dele, que é um estudo técnico, eu trazer a minha defesa jurídica.
Porque óbvio que eu não tenho conhecimento da seara médica, se aquilo era normal acontecer ou se não era normal acontecer. Então, eu me valho deste meu colega médico, ele me calça e eu monto a minha defesa, para poder juntar a parte jurídica com a parte médica. Eu sempre trabalho assim. Uhum. Ok. Sua presença e o seu conhecimento, sua experiência na área. É verdade, na relação médico-paciente, incide as normas do CDC, as normas protetivas do CDC. Agora, mesmo naquelas hipóteses em que é configurada a obrigação do médico como sendo uma obrigação de meio, é muito comum que, baseado no Código de Defesa do Consumidor, seja promovida a inversão do ônus da prova, o que na prática acaba se transformando numa espécie de responsabilidade objetiva. Né? Como é que a senhora vê essa inversão do ônus da prova quase que automática diante da hipossuficiência técnica, pelo menos, do paciente? Eu vou me valer aqui, eu acho que foi uma parte da resposta que eu dei para a Larissa, se não me engano, que eu me sinto fazendo um trabalho de formiguinha, né? Mas tudo bem, eu vou dar murro em ponta de faca até que surta algum efeito. Porque, assim, quando a gente vai analisar a inversão do ônus da prova, a gente diz, o juiz poderá inverter o ônus da prova, diante da hipossuficiência ou da verossimilhança. Então, eu sempre brinco, né, dizendo, não é direta, não é obrigatória, não é cogente. É claro que na vida real a gente percebe, em especial diante de obrigações de meio, essa inversão do ônus da prova. Mas ok, o que eu trago aqui como, né, uma saída? Primeiro, eu trago a possibilidade de nós mostrarmos para o juiz agora a teoria dinâmica do ônus da prova, ou seja, excelência, por favor, entregue essa prova a quem tem melhor condições de produzi-la, né, e não a teoria estática do ônus da prova, e aí eu vou tentar dizer para o juiz, e isso pode ser até com uma conversa mesmo, que é muito mais fácil para o paciente provar que usou a muleta, para o paciente provar que tomou o medicamento, do que para o médico fazer esta prova, né? E o que eu enxergo aqui? Eu enxergo uma confusão de quem advoga nessa área, que não sabe o que significa essa inversão. Porque a pergunta que eu faço, assim, para colegas mesmo, né, quando eu estou em cursos de pós, ou mestrado, ou doutorado, o que muda com a inversão do ônus da prova? Eles me dizem assim, o médico vai ter que provar as excludentes. Não. A prova das excludentes já é, né, do médico, porque ele tem que provar o fato, né, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Já é dele esta prova. Quando o juiz inverte o ônus da prova, e reitero aqui, eu defendo que seja no despacho saneador para evitar a surpresa, quando o juiz inverte o ônus da prova, o médico, na verdade, o advogado do médico, além de provar as excludentes, portanto, culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito, que seriam reações imprevisíveis do organismo, né? Ele também vai ter que provar a sua não culpa. Então, o advogado do médico vai ter que sair atrás de duas frentes, da prova das excludentes e da prova da não culpa, que é aquela prova negativa que eu comentei. Provar que o médico não agiu de maneira censurável, provar que não esperavam dele uma conduta diversa, para que ele não seja responsabilizado. Então, assim, eu acho bastante severa a responsabilidade imputada ao médico. E eu costumo dizer que quem estuda, né, o direito não pode se apiedar se colocando de pronto ao lado do paciente, porque pode ser que o paciente tenha razão, mas também pode ser que o médico tenha razão. Então, nós temos que ver aqui qual é a justiça do caso concreto. Eu não quero dizer que todos os médicos não são culpados, muito menos que todos os pacientes, né, não têm o direito de receber, nada disso. Mas eu quero que seja analisada a justiça, porque eu acho muito injusto simplesmente o médico ter que ressarcir porque ele é o médico, o hospital ter que ressarcir porque ele é o hospital. E aí nós vamos ter, então, já mudamos para uma responsabilidade objetiva com base no risco integral e lasque-se todo mundo. E aí isso não pode acontecer, né? Porque aí a gente se afasta dessa ideia de justiça. É verdade. E por último, antes de finalizar, só gostaria de comentar consigo,
né? Aqui no estado do Paraná, não sei se chegou essa notícia nos outros cantos do Brasil, mas tem um estudo jurimétrico, um estudo de jurimetria feita exatamente sobre esse tema de responsabilidade civil na área médica e odontológica, que foi promovido pela OAB, da Sucessional aqui do Paraná, e foi capitaneada aqui pelo Dr. Gabriel Bittencourt, em 2008, né, junto com mais 100 pesquisadores, 100 advogados, fizeram o mapeamento e a tabulação de cerca de 230 mil julgados do Tribunal de Justiça em 5 anos, foram fazendo o refinamento da pesquisa, inicialmente por via eletrônica, e depois, quando chegaram em 1.100 e tantos julgados, fizeram ela manualmente, dividida em 10 comissões, com duplo cheque, e chegaram num resultados, né, que são muito raros para o direito, e quantificando, estabelecendo em números, desde as teses que são levantadas, o acolhimento percentual das teses, valor das indenizações, dependendo do dano causado, e, por último, assim, como um fecho, o percentual de êxito nas ações de dano médico, e, consequentemente, as de insucesso. E quase dividido. Ao final, ficou 46 ponto alguma coisa, quase 47% das ações no estado do Paraná que foram analisadas pelo judiciário tiveram uma sentença condenatória ao final. 47%. Ou seja, não chegou à metade. Né? Então, é um estudo muito interessante esse estudo jurimétrico. Eu vou querer que tu me passe esse estudo, porque não chegou para nós aqui ainda. Então, eu vou querer, porque eu tenho um maior interesse em saber isso. Até porque a gente faz muito essa análise, e eu orientando os trabalhos de conclusão, eu tenho alguns alunos, inclusive, que fazem a comparação de um mesmo dano sendo ressarcido no Tribunal de Justiça do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, as diferenças de critérios de arbitramento, as diferenças de valores, tudo isso para mim é muito importante, até porque a gente passa a ter mais argumento, né, para brigar, para lutar, para demonstrar a justiça aqui. Mas o que eu entendo disso? Eu entendo que isto serve para mostrar que estamos conscientizando os julgadores de que não podemos responsabilizar sem nenhum critério os hospitais e os médicos, tão só pelo fato de do outro lado se entender que há uma pretensa vítima, né? Porque nós temos, sim, que buscar, no caso concreto, quem deu causa a este dano. E se, eventualmente, o dano foi causado pelo próprio paciente, ou nada teve a ver com o hospital, ou nada teve a ver com o médico, não é justo que eles sejam responsabilizados. Então, eu acabo ficando até feliz com o que tu comentaste aí agora, e se tu puderes me passar, eu gostaria de receber esse estudo. Para mim faz bastante diferença nos meus estudos isso, porque eu acho que a gente tem que buscar a justiça. Quando os meus clientes, hospitais e médicos, cometem danos e têm que reparar, eu não refuto isso. Eu não sou daquelas que busca argumentos ilegítimos para conseguir isso. Mas também eu não deixo que eles sejam condenados a ressarcir nada além do necessário, porque eu acho que a justiça é isso. Recebi, por último, aqui uma outra pergunta, na verdade, uma solicitação, para que a professora pudesse indicar para todos alguma bibliografia, alguns autores que possam ser consultados aí dentro desta temática. Sim. O primeiro autor, de longe, dentro da seara médica e hospitalar que eu indico é o Miguel Kfouri Neto, né? O Miguel Kfouri Neto, para mim, tanto a obra dele que trata da responsabilidade dos médicos, como a que trata da responsabilidade dos hospitais, eu acho bastante, muito, muito, muito relevante. Nós temos, e aqui falando de obras específicas, né, Hildegard Giostri, que trata do assunto. Nós temos o Delton Crossi,
que trata do assunto. Estou falando de alguns clássicos ligados à medicina, né? E aí, se a gente for falar de dano estético, a Teresa Ancona Lopes, no livro dela, porque a gente falou bastante de cirurgia plástica, né? A Teresa Ancona Lopes. Mas, para quem, assim, quiser uma obra que também trate da responsabilidade civil médica hospitalar, mas não só dela, eu gosto muito, que eu analisei agora, por último, foi a minha última leitura, assim, o livro de responsabilidade civil do Nelson Rosenwald e do Cristiano. O Nelson Rosenwald escreveu ali, né, sobre responsabilidade civil geral e tratou da responsabilidade civil médica. É um livro muito atual, então eu gosto bastante. E tem um outro, porque eu estou aqui de frente para minha biblioteca, né, que ela não me deixa esquecer. Tem um outro livro que é Responsabilidade Civil e Medicina, inclusive eu participei com um artigo, onde vários doutrinadores da área tratam de vários temas, que é da editora Foco, Responsabilidade Civil e Medicina. Esse foi lançado agora, esse ano, nós inclusive fizemos uma live com todos os autores, cada um falando um pouquinho dos seus assuntos. Muito obrigado, professora. Então, eu agradeço aí, foi um privilégio poder estar participando nesse momento aqui, e passo agora a palavra para a Raíssa poder fazer o devido encerramento. Obrigada. Boa noite. O Centro Acadêmico Carvalho Santos agradece a doutora Daniele Lutzke pela disponibilidade e pelos conhecimentos transmitidos. Agradece também ao debatedor da noite, o doutor João Paulo Nascimento, e ao nosso amado professor René Helmo, e a todos que participaram desse simpósio. Boa noite e até amanhã. Boa noite, gente. Muito obrigada. Podia ter me chamado de amada também, que nem o René, né? Assim eu fico com ciúmes. Professora, pode se considerar amada. A senhora já ganhou nosso coração. Olha, a quantidade de mensagens recebidas que adoraram a palestra, que adoraram a sua pessoa em especial. Então, que bom. Sinta-se muito bem recebida pela casa. 100% de aprovação. Gostaria de pedir um sorriso de todos para a gente tirar uma foto, que é um print, que agora vai ser essa a nossa foto, então, um sorrisão. Muito obrigada novamente a todo mundo. Amanhã estaremos às 7 horas com mais um palestrante, o Dr. Luciano Martins. Estarei encerrando a transmissão agora, professora, novamente agradecendo. Eu quero agradecer ao João, ao Renê, a vocês, né, que organizaram tudo isso. Obrigado pela oportunidade, e ao público que me ouviu também, obrigado pela parceria e pela paciência. Obrigada. Nós que agradecemos, professora. Obrigada. Tchau, prof.